Meu querido, minha querida, a nossa mensagem de hoje, eu fiz aqui algumas anotações, são palavras de orientações para todos aqueles que estão evangelizando e para aqueles que gostam de evangelizar, mas uma coisa que nós precisamos, eu digo isso porque eu passei por isso, eu tinha medo de evangelizar, sabe? E eu fiz aqui algumas anotações que diz o seguinte: Papai do Céu foi me revelando e eu fui escrevendo. Não se pode entrar numa batalha desarmado. E evangelizar é uma guerra. E quando nós propomos a evangelizar, declaramos guerras ao inimigo. Para isso, a nossa arma, a Bíblia. A nossa arma é a Bíblia. E da mesma forma que não podemos entrar na luta sem arma, também não podemos usar as armas sem o devido preparo. Agora, eu separei aqui alguns versículos da palavra de Deus, eu gostaria de ir lendo para você, para a gente ir chegando à conclusão da nossa palavra de hoje. Vejamos aqui as instruções do apóstolo São Paulo ao seu filho Timóteo, seu filho na fé, quando ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sabe, eu tinha medo de levar fora, chegar para as pessoas, falar de Jesus, ou entregar uma literatura, entregar um folheto contendo a mensagem da palavra de Deus, sabe? Eu tinha medo. E a nossa mensagem de hoje é para nos preparar contra o medo. Nós não podemos ter medo. Nós falamos outro dia aqui que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os adúlteros, os sodomitas e os tímidos. Tímido aqui, gente, é sério. Nós não podemos ter medo, sabe? E Deus, através do profeta Isaías, eu não estou lendo todo o texto, estou lendo só os versículos chaves, porque Deus, ele aumenta a nossa fé, e Ele nos dá motivação para evangelizar. Ele está dizendo o seguinte: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao que semeia, ou melhor, ao semeador, e pão ao que come. Então, assim será a minha palavra, ou a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Jesus é a palavra. Jesus foi enviado. Isso aqui é uma profecia que se deu há 700 anos, há mais de 700 anos antes de Cristo, porque em 2000, no ano 2000, em 1943, quando eu aceitei Jesus, as pessoas já diziam que foi há 700 anos antes de Cristo, né? Essa data aí não muda, né? Mas já faz 2015 anos que Jesus veio, que essa profecia se cumpriu em Jesus, e o Senhor Jesus enviou-nos. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, meu querido irmão, nós precisamos pregar essa palavra. Nós lemos também no livro de Jeremias, no capítulo 1, a partir do versículo 9, do versículo 4, que diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança,
porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Então, Deus chamou Jeremias e levou ele lá para a casa do oleiro. O pessoal evangélico conhece essa palavra. E lá ele perguntou a Jeremias: Jeremias, o que é que tu está vendo? O que é que tu vê? Jeremias disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: então, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. E no versículo 8, quando ele chamou Jeremias, quando ele disse: Jeremias, não diga eu sou uma criança. Essa palavra criança aqui, ela tem conotações. Sabe o novo convertido? Novo convertido, logo quando aceita Jesus, está no primeiro amor, ele está naquela garra, naquela vontade de evangelizar, mas aí ele tem medo. Sabe, o novo convertido é uma criança espiritual. Ele precisa ser instruído. Eu disse aqui que não se pode entrar numa guerra, numa luta, sem arma. E a nossa arma é a Bíblia, é a palavra de Deus. Você sabe muito bem, eu sou leigo no assunto, eu nunca fui militar, nunca servi às Forças Armadas, mas a gente sabe porque a gente vê, e porque a gente vê os filmes, vê as histórias, a gente conhece um pouco de história. E o soldado, o recruta, quando chega no quartel, não é entregue na mão dele uma arma para ele logo sair usando aquela arma, não. Ele tem que ter um preparo. Ele vai primeiro aprender, manejar aquela arma para poder ele então sair para a guerra, porque a qualquer hora ele pode ser convocado para a guerra. Então ele tem que saber, ele não pode usar. Você já viu uma história, é até um jargão, que a arma, para quem não sabe usar, ela pode ser usada contra ele próprio. Então a Bíblia também é assim. A Bíblia é uma espada de dois fios, ela corta para lá e corta para cá. Quando eu estou falando, eu estou ouvindo também. Para que eu possa entregar essa mensagem, eu preciso me enquadrar com ela, eu preciso viver essa palavra. Preciso ter um preparo para evangelizar. Quando eu estou preparado para evangelizar, eu posso sair sem medo, pronto, para o que der e vier. E Paulo, com muita precisão, ensinou e instruiu o seu filho na fé, Timóteo, que essa época já estava pastoreando uma igreja, não me lembro bem se foi em Creta, mas ele disse: olha, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a arma do guerreiro de Cristo, do soldado de Cristo, que precisa aprender a manejar bem a palavra da verdade. Isaías 55, versículo 10 e 11 que nós lemos, Isaías foi outro que, quando Deus o chamou, Deus disse: a quem enviarei? Eu não vou ler agora, porque está nos primeiros capítulos de Isaías, né? E a quem enviarei? E chamou Isaías. Isaías viu. Quer ver? É bom a gente ler, não é? Para a gente ter bastante segurança. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. O Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim
trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi purificada, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu coração. Depois disso, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Profeta Isaías, a partir daquele instante que ele teve a sua iniquidade tirada e o seu purificado do seu pecado, ele teve a coragem, porque ele ficou com medo. Meu Deus, eu vi o rei, ele viu os anjos voando, tinha 6 asas, 2 cobriu o rosto. Sabe por que os anjos cobriu o rosto? Porque os anjos não podiam ver o Senhor. E ele disse: eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Sabe? Mas o anjo foi lá, isso é uma simbologia, sabe? Tirou uma brasa com a tenaz e disse, depois de ele ter sido purificado, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Meu querido irmão, minha querida irmã, será que eu faço essa pergunta, eu, Severino, será que você está pronto para dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim? Será que nós estamos preparados, Elias? Será que nós estamos preparados para dizer, como disse Isaías: envia-me a mim? Vamos lá para Jeremias, mais uma vez, em Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Vamos entender isso aqui. Eu vou fazer um parafraseado aqui. Deus está dizendo a Jeremias que Jeremias foi dado por Deus às nações. Deus, antes que o Jeremias nascesse, ele foi dado às nações. Deus deu Jeremias às nações. Preparou Jeremias antes de nascer. E foi dado para as nações, para ser profeta das nações. Quando Deus disse isso para Jeremias, Jeremias tremeu na base. Jeremias tremeu. Porque Jeremias disse assim: então disse eu, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas Deus encorajou Jeremias, e Deus está nos encorajando. Deus tem me encorajado. Quando eu olho para as minhas fraquezas, para as minhas falhas, eu digo: meu Deus, será que eu posso realmente fazer a tua obra? Será que eu estou preparado para evangelizar? Tenha misericórdia de mim, Senhor. Mas Deus, quando Jeremias fez essa colocação, quando ele falou para Deus: mas Senhor, eu sou uma criança, eu ainda não sei falar, como é que eu vou ser profeta das nações? Esse povo rebelde. Gente, eu tenho tido algumas experiências do evangelismo. A gente entrega uma literatura e isso machuca, isso dói. Vou fazer aqui, isso aqui eu posso fazer, eu vou fazer aqui uma demonstração. Calçadão de Campo Grande, eu presenciei muito isso. E quinta-feira, quando eu estava evangelizando ali na Pedra de Guaratiba, eu e o pastor Manuel, nós tivemos essa experiência. O cara ainda foi um pouco elegante, que ainda olhou o pastor Manuel assim com cara de repúdio, sabe? Cara de negação. Não quero isso, não, senhor, obrigado. Mas eu já vi, e lá no domingo eu estava evangelizando, lá na pedra também, no domingo à tarde, eu e o pastor Manuel, eu fiz um convite com uma folha amarela igual essa. Eu escrevi no convite alguns versículos, por exemplo, Mateus 11:28, quando Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos libertarei, e outros versículos da palavra de Deus, escrevi um convite irrecusável.
E eu eu distribuí uns 25 convites desses, sabe? E a menina, uma jovem daquela, pegou, e depois eu encontrei ela, eu a encontrei com aquele convite na mão assim, bem assim, ó. Quando ela me viu que foi passando por nós, eu não vou fazer para ele, ela fez assim, ó. Eu a vi fazendo assim, como que estivesse com ódio. Não é ela, é o que está nela. E nós precisamos, eu tenho pedido a Deus, para quando eu for fazer evangelismo, ó, fez assim, ó. Eu já vi no calçadão do Campo Grande também, uma fez a mesma coisa, fez assim, ó. E jogou assim, com ímpeto, lá no pé do poste, foi embora. Isso machuca, sabe? Mas eu peço a Deus, tenha misericórdia dessa gente. Então nós temos que fazer tomar para nós as instruções de Paulo que foi dada ao seu filho na fé, o pastor Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Jeremias, quando ele questionou Deus, ele disse assim: não digas eu sou uma criança, sabe? Está aqui no versículo 7, quando Deus disse para Jeremias, o encorajando para que ele fosse ser profeta das nações. E a missão de Jeremias não foi fácil, não. Jeremias sofreu muito. Teve um ponto que ele foi lançado no fundo do poço. E lá no poço não tinha mais água, tinha só lama. Você já deve ter lido isso ou ter ouvido. Se não ouviu, se você não sabia disso, fique sabendo. Pelo que passou Jeremias. E ele estava lá no fundo do poço. Sabe como é que o rei chamou ele? De o perturbador de Israel. E nós, muitas das vezes, os cristãos, quando nós estamos evangelizando, por incrível que pareça, em pleno século XXI, com todo o desenvolvimento tecnológico, ainda tem pessoas que acham um absurdo sair evangelizando, ainda chama de perturbadores. Jeremias passou por isso. Mas o Senhor disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. É Deus que coloca a sua palavra em nossos lábios. Deus quer nos usar. Deus quer te usar, minha irmã. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar a igreja. A missão da igreja é evangelizar. A missão prioritária da igreja agora mesmo está sendo realizada no seminário teológico. Todos os sábados tem ali na Betânia os alunos do seminário se preparando para o evangelismo. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você não pode frequentar um seminário, se você não dispõe de tempo, e quem sabe a situação financeira para pagar um seminário, então tem um seminário gratuito aí, que você não paga nada e sai de lá preparado, é a Escola Bíblica Dominical. Tudo que eu sei de Bíblia, eu posso dizer que aprendi na Escola Dominical, sabe? Então, se preparar. E Deus ainda disse assim, quando Jeremias fez aquela colocação, ele disse assim: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Gente, essa palavra é uma palavra de motivação. E a igreja não pode parar de evangelizar. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É por isso que Isaías capítulo 10, a partir do primeiro versículo, diz que Deus convida, Deus quer que todo o povo seja convidado a aceitar a salvação. Está aqui, Isaías no capítulo 55, a partir do primeiro versículo. Gostaria de ler aqui para você, para ficar mais claro. Ou vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comer sim vinho e pão. Comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, porque gastais, e por aí vai. Inclinai os ouvidos e vim a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Gente, é o convite de Deus. Deus quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para essa humanidade perdida.
sabe? Tem milhões e milhões de evangélicos no mundo. Eu acredito que já podemos dizer que estamos entrando na casa de bilhões. Nós temos, a igreja tem missionário na África, a igreja Betânia tem missionários na África, contribui, nós da Betânia contribuímos para o sustento de 2 missionárias, ou de 2 missionários, um missionário e uma família. A gente contribui para o sustento daqueles missionários que estão ali na África. As igrejas contribuem com missionários na Europa, na Ásia, nas Américas, no Brasil, na China, no Chile, em todos os países. É o trabalho da igreja. Então, Deus deu Jeremias para profeta. Depois Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Emmanuel, o próprio Deus em Cristo, reconciliando o povo consigo. É o desejo de Deus. Deus não abre mão do seu povo. Deus não abre mão. Feliz é aquele que sofre por causa de Cristo. Nós lemos aqui em Mateus, capítulo 11, versículo 2. Deixa eu ler aqui, Mateus, capítulo 11. Perdão. É Mateus, capítulo 10. E eu vou ler do versículo 16 ao versículo 20. Que dê você, Mateus 10, 16 a 20. Diz assim, olha só o que Jesus falou aqui. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos constrangerão e entregarão aos sinédrios e vos serão açoitados nas suas sinagogas. Isso aqui foi no início da igreja, né? Jesus falando para os seus ali, em Jerusalém, na terra da Judéia. Mas olha, figuradamente, a sinagoga dos profanos, dos gentios estão aí. E nós, a igreja, precisamos ser prudentes, precisamos nos estar preparados para essa batalha, para essa luta, sabe? Nós fomos chamados para a salvação. Mas cada um tem um dom, pastor, cada um tem um dom. Deixa eu falar para você algumas maneiras como nós podemos fazer missões. Quando nós falamos de missões, a primeira ideia que nós temos é os nossos missionários que estão na África, são os missionários que estão no exterior, lá na China, no Japão. Isso é missões, sim. Mas Severino Amorim, eu posso dizer para você que eu sou um missionário urbano. Durante 26 anos nós pregamos o Evangelho ali no calçadão do Campo Grande e continua lá o trabalho. Mas eu não parei também não, eu não estou no calçadão, mas eu não parei não. Eu continuo evangelizando, eu continuo fazendo missões. Eu falei agora que no domingo e na quinta nós fizemos missões. Eu e o pastor Manuel Lopes, lá na Pedra de Guaratiba, na estrada do Piauí, na Praia da Brisa, nós andamos aquilo tudo, fazendo missões. Essa é uma das formas de fazer missões. A outra forma é contribuindo. O missionário que está lá na África, lá na China, lá na Ásia, na Europa, nas Américas, o missionário, quando sai daqui do Brasil para ir para lá, ele não pode trabalhar não. O passaporte dele, se ele for pego fazendo alguma coisa para ganhar algum dinheiro, ele pode até ser preso e extraditado, né? Extraditado, Elias? Extraditado, mandado de volta para o Brasil, sabe? Então ele não pode trabalhar. Ele tem que ser sustentado. E quem vai sustentar o missionário? Se ele vai para lá, não tem igreja. Os pastores aqui na igreja, aqui no Brasil, tem pastor aí, rapaz, que tem até segurança, armado para manter a segurança do pastor, carro do ano, ar-condicionado, motorista.
toda a mordomia, os pastores aqui têm, mas lá ele não tem. Lá ele não tem isso. E eles precisam de sustento. Missionário é gente igual a nós. Ele precisa comer, ele precisa vestir, sabe? E então somos nós que temos que contribuir. Mas aí você diz, pastor, eu ganho tão pouco. Mas então tira um pouquinho. Você já ouviu aquela colocação que diz o seguinte: ninguém é tão rico que não precise de ajuda, e ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Então, do pouquinho que nós ganhamos, nós precisamos tirar um pouco para enviar para o sustento dos nossos missionários. Estou olhando a hora aqui, que é para não ultrapassar. Faltam apenas 9 minutos e nós vamos fazer a nossa conclusão de hoje. Essa mensagem, ela dá o que falar. Eu tenho muita coisa aqui, sabe? Sabe que tem muita coisa aqui para se falar? Mas eu quero concluir a nossa mensagem de hoje falando em envio, falando em missões, falando em encorajamento para evangelizar. E o apóstolo São Paulo, eu fiz uma citação do apóstolo São Paulo aqui, as instruções que ele deu a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Como é que nós podemos manejar bem a palavra da verdade? Aprendendo a usar a Bíblia e nos colocando em condições espirituais de poder usar essa palavra. Porque se a gente for usar essa palavra sem estar enquadrado nela, a gente pode cair em contradição, sabe? Então, aqui em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, nós temos uma palavra, isso aqui é para concluir a nossa mensagem, e eu estou falando de sustento dos missionários, de envio para os missionários. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: eu sou produto de missões. Se você pode até dizer, pastor, mas eu não sou produto de missões. Vou dizer para você por que eu sou produto de missões. Porque os missionários pregaram para mim lá no estado da Paraíba. Uma igreja foi evangelizada pelos missionários, e aquela igreja fez missões, me evangelizou, falou de Jesus para mim, não teve medo de testemunhar da sua fé para mim, me convenceu. Você é um crente convencido? Sim, primeiro, para me converter eu tive que me convencer. Sabe qual é? Que tipo de convenção é essa? Não é tem duas palavras parecidas uma com a outra: convencer e converter. Primeiro, para se converter, você tem que se convencer. E o pregador me convenceu. Sabe como que ele me convenceu? Que eu sou um pecador. E na época ele me convenceu que para mim alcançar a salvação, eu teria que me converter. E ele me convenceu a me converter. Sabe? Você pode dizer, pastor, eu não preciso, eu não sou produto de missões, porque eu nasci num lar evangélico. Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos, já eram membros da igreja, me levaram para a igreja, eu me criei na igreja, me batizei na igreja. Então eu não sou produto. Você é produto de missões. Você é produto de missões, sim. Estou falando, de repente, Elias, você, quem sabe, você passou pela sua cabeça que você não é produto de missões porque seus pais, quando você nasceu, já eram crentes. Mas você é produto de missões. Você sabe por que seu pai já era um crente quando você nasceu? Porque quando seus pais aceitaram Jesus, porque lá em 1911, ou antes de 1911, porque quando os missionários vieram lá da Suécia, que chegaram lá em Belém do Pará, já tinha igreja evangélica aqui no Brasil. A igreja congregacional, a igreja, o Brasil, a cristã do Brasil e outras igrejas que já estavam aqui. Então, a igreja evangélica está no Brasil por causa de missões, sabe? Começou lá em Jerusalém. Olha só, gente, a palavra de Deus, a gente começa a falar e começa, eu vou citar só, Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse: não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai levou para o seu projeto, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-ei testemunha tanto de Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Ali, os apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus, os primeiros crentes, receberam o poder do Espírito Santo e começou a se alastrar. Primeiro a Etiópia,
Antioquia, onde os crentes pela primeira vez foram chamados cristãos, e por aí vai, sabe? Aí chegou até nós. Então todos nós somos produto de missões. Então, uma das formas que nós temos de fazer missões é indo. Eu não posso ir para a África, eu não estou preparado para ir para a África, porque eu não sei, eu só sei muito mal o português, e você pode até observar, né? Eu não sou assim, um eloquente, eu não domino bem o português, sabe? Então eu não estou preparado para ir para a África, mas eu sei dizer ao pecador que Jesus salva. Eu sei ler alguns versículos que podem convencer, que é o Espírito Santo que convence o pecador. O pecador, ao ouvir a palavra, o Espírito Santo entra em ação na vida dele e o convence que ele é pecador, e o convence também a se arrepender, e o convence a aceitar Jesus, e ele se converte. Depois de convencido pelo Espírito Santo, ele se converte ao Senhor Jesus. E a outra maneira que temos é contribuindo, e outra maneira que temos é orando. E agora eu quero concluir a nossa mensagem, porque já são 11 horas e 4 minutos, eu quero parar, mas eu gostaria de ler aqui em Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante, que diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aleluia! Estou te dizendo, gente, que quando a gente começa a refletir na palavra de Deus, é um leque, e se a gente não se segurar, a gente ultrapassa os limites do tempo, sabe? E Paulo está dizendo aqui aos nossos irmãos em Roma, a igreja que estava em Roma, Paulo encorajando os nossos irmãos romanos para pregarem. E alguém deve ter questionado, né? Como que eu vou falar? É a mesma coisa que Deus disse para Jeremias, que nós falamos no início do culto, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares, dizer isso ao pecador, ele tem que confessar com a boca. Perdão, gente. Se com a tua boca confessares que com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa é a palavra que nós temos que dizer ao pecador. O povo, quando eu dizia que Deus lá em Isaías capítulo 55 diz, todo o povo é convidado